Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nosso socorro redentor e mãe. Amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de partilhar um pouco com vocês sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, mais um ponto muito importante dessa aparição e que muitas vezes nós nos esquecemos um pouco, deixamos um pouquinho de lado. Claro, aquilo que é mais importante, sempre Nossa Senhora suscita para falarmos mais, né? O principal, a reza do Rosário, né? Nossa Senhora falou em Fátima. Rezem o texto todos os dias para alcançar o fim da guerra, e de fato aconteceu naquela época, né? Estava na Primeira Guerra Mundial, quando Nossa Senhora apareceu, os pastorinhos rezavam o texto todos os dias, como Nossa Senhora pediu, o povo também, de fato aconteceu essa grande graça. Claro, o texto, a penitência, etc. Mas existe um ponto que ele não deixa de ser importante, ele é muito importante para nós, mas que parece que ficou um pouquinho assim, né? A gente ainda não viu a importância concreta. É muito importante para nós, mas a gente ainda não deu a devida importância para este fato da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que é justamente a aparição que se deu no dia 13 de setembro, ou seja, a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ela apareceu 6 vezes em Fátima, em Portugal, e na 6ª vez aconteceu este fato importantíssimo, né? Que foi a aparição do glorioso São José, né? Então, eu gostaria de narrar aqui, né? Essa parte, né? Da aparição de Nossa Senhora em Fátima, nessa última parte, quando aparece São José. Claro, nós citamos nessa última aparição o fato do milagre do sol, né? Então aqui o contexto, né? Nossa Senhora aparece, os pastorinhos começam a pedir pelo povo, né? Curas, milagres que o povo pedia. Nossa Senhora falava que alguns iriam conceder, mas outros teriam que se emendar de vida, né? É onde Nossa Senhora fala: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido, né? E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol, e enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Aí a Lúcia, a irmã Lúcia, que estou lendo das memórias da irmã Lúcia, ela continua dizendo, né? Eis, excelentíssimo, reverendíssimo senhor bispo, o motivo pelo qual exclamei que olhassem para o sol, né? O meu fim não era chamar atenção para ir, não era a minha intenção chamar para ir a atenção do povo, pois que nem sequer me dava conta de sua presença, fui apenas levada por um movimento interior que a isso me impediu, né? Então o que acontece, né? Ela viu, né, Nossa Senhora subindo para o céu, o reflexo do sol e Nossa Senhora, etc. Então ela fala, olha para lá, né? Quando ela aponta para o sol, o povo olha e contempla o milagre do sol, né? Que vocês podem pesquisar melhor, e aqui eu não quero falar sobre o milagre do sol. Quero falar sobre o que acontece após o povo ver o milagre do sol, e eu quero falar o que a irmã Lúcia e os pastorinhos viram. E a irmã Lúcia fala, eu quero que você preste muita atenção nisso, que isso é importante para os nossos dias de hoje, isso é profético para os dias que nós vivemos. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco,
com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Então, meus irmãos e irmãs, isso é de extrema importância para nós. E será que a gente nunca parou para se perguntar o que São José está fazendo na aparição de Nossa Senhora em Fátima? Veja, Nossa Senhora aparece em Fátima, Nossa Senhora pede consagração da Rússia, Nossa Senhora pede para rezar o texto todos os dias, Nossa Senhora fala, por fim o meu Imaculado Coração triunfará, e no último dia da aparição dela em Fátima, São José está lá do lado, Mas o que tem a ver São José com a história, O que tem a ver São José? Não basta estar lá no céu, Fica aí no céu, você não tem nada a ver com essa história aqui, o que tem São José a ver com isso? Não parece um pouco fora de contexto tudo isso? Se nós olharmos friamente, talvez por isso que muitas vezes nós ficamos preocupados, será que o terceiro segredo foi revelado todo ou não? E a gente não vê que nisso que já foi revelado há um profundo, não é nem um mistério, é algo explícito para nós e que a gente ainda não captou. Veja, meus irmãos, a aparição de São José com o menino Jesus aqui, junto com Nossa Senhora, Deus está nos mostrando aqui a Sagrada Família para nós. Aqui está o modelo de família para nós. A aparição de São José junto com Nossa Senhora, ali São José e o menino Jesus abençoando o mundo. Justamente no início do século XX, século em que começou-se os ataques à família, onde a família começou-se a ser degradada, começou-se a se corroer a instituição familiar. Então aqui Deus está nos mostrando o modelo de família, o modelo da família de Nazaré, a Sagrada Família. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque agora, por causa do sínodo dos bispos, muitas pessoas têm dito frases de Irmã Lúcia, que diz que a Irmã Lúcia falou que o último combate entre Nossa Senhora e o demônio seria na família, no seio familiar, mas isso não é algo novo. Já está explícito aqui desde a mensagem de Fátima, já devidamente reveladas para nós. São José está lá. Quem é São José? São José, para nós, a Igreja Católica, São José é o patrono da Igreja e o patrono das famílias. Ele é o patrono das duas igrejas, por assim dizer, a Igreja Universal, a Igreja Católica, e a Igreja dentro da Igreja, digamos assim, que é a família, porque a Igreja vai chamar a família de Igreja Doméstica. São José é o patrono da Igreja como um todo, e ele é especialmente colocado como padroeiro, o patrono das famílias. Então aqui Nossa Senhora e Deus está nos mostrando que o ataque a partir do século XX seria direto contra a família, e que deveríamos buscar o patrocínio de São José, a imitação de São José, buscar a proteção nela, rezando o texto todos os dias, e na imitação de São José, buscando viver a castidade de São José, a pureza de São José, a hombridade de São José. Então veja, aqui, Fátima, a aparição de Nossa Senhora em Fátima e as famílias estão profundamente unidas. Profundamente unidas, tanto que se nós olharmos para quem Nossa Senhora apareceu, ela apareceu para 3 crianças de famílias profundamente católicas. Para vocês terem uma ideia, Lúcia, a primeira palavra que Lúcia aprendeu, ela conta isso nas memórias dela, foi a Ave Maria, porque a mãe dela ensinava a catequese para a sua irmã mais velha, e enquanto ia ensinando para ela, segurava ela recém-nascida, pequenina, nos braços, ainda bebê nos braços e crescendo no lar cristão. A primeira palavra que ela falou foi a Ave Maria. Então nós vemos a diferença das famílias, do tempo de Lúcia para as famílias no nosso tempo, profundamente diferentes. Se Lúcia, a primeira palavra que Lúcia falou foi a Ave Maria, hoje em dia as crianças estão cantando funk desde pequena. Hoje a criança fala um palavrão e a gente aplaude. Essa está a família, digamos assim, se é que nós podemos chamar de família, porque nós não estamos vendo as famílias constituídas segundo o sonho de Deus, segundo a vontade de Deus para a família, porque a família é o reflexo da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um pai, a mãe e os filhos, o fruto,
dos filhos, né, sendo co-criadores com o pai. Então nós estamos vendo uma família completamente degradada, né, destroçada. Então Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, a presença de São José com o menino Jesus é profundo para nós. É um mistério muito profundo, é uma mensagem muito profunda para nós que nos impele a fazer a vontade de Deus na família, né? Então não é algo novo isso de que o último combate será contra a família. Não é algo novo, né? Então nós precisamos compreender isso, porque São José não estava lá sem sentido nenhum. Veja, não vai ser sem sentido. São José não vai dar, só estou aqui, tinha nada para fazer no céu, eu apareço aqui. Não. Deus permite que São José apareça junto com Nossa Senhora e o menino Jesus naquela aparição, naquele 13 de setembro, para falar: famílias, aqui está o teu modelo. Famílias, não sigam as falácias do mundo, não sigam que o demônio vai querer colocar, não sigam as modas que vão dizer, não sigam, né, as falsas famílias, não sigam essas palhaçadas todas que estão se criando, não sigam isso, né? Então aqui é muito profundo para nós, é profético isso, e nós devemos prestar muita atenção nisso. Nós devemos prestar muita atenção nisso, porque as famílias estão sendo atacadas. Então, se o demônio ataca a família, nós devemos restaurar as famílias. Então, para vocês terem uma ideia, a profunda profecia que está nessa aparição de São José junto com Nossa Senhora, nós devemos entender o seguinte: todo o ataque contra as famílias começou a partir daí, do século XX. Nós precisamos compreender algo que está no início da própria ciclo das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Em determinada aparição, Nossa Senhora, a irmã Lúcia vai descrever assim o que Nossa Senhora falou, né? Nossa Senhora aparece para eles e mostra o inferno para aquelas crianças, para vocês verem como o último combate está de fato. O último combate entre Nossa Senhora e o demônio está de fato aqui na família. Porque para destruir a igreja é por dentro, e por dentro você vai direto na família. Porque se o ataque é contra os sacerdotes, com família santa teremos padres santos. Com família santa teremos outros pais de família santos. Então nós vemos que muitas vezes a vocação, tanto religiosa como a vocação familiar, está perdida no sentido de perder mesmo aquele sentido, de perder a essência, porque de fato, desde pequeno, nas nossas famílias deterioradas, nós não crescemos para a virtude, nós não crescemos para Deus. Nós criamos raízes no mundo e não em Deus. Então, para vocês verem que como o demônio, ele, destruindo a família, ele vai, de fato, dominando a sociedade, eu volto aqui para essa aparição. Nossa Senhora aparece e mostra o inferno para Jacinta, para Lúcia e para o Beato Francisco. E então Lúcia descreve assim a fala de Nossa Senhora: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. E de fato aconteceu, né? Veio a Segunda Guerra Mundial. Quando virdes na noite alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dará de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Né? Então,
essa foi a mensagem de Nossa Senhora. Aí você está perguntando, tá, mas o título desse vídeo, dessa pregação é Fátima e as famílias. Você começou falando das famílias, da última aparição de Nossa Senhora com São José, mas o que tem a ver isso com as famílias? Meus irmãos, prestem atenção. Nossa Senhora aparece, mostra o inferno, pede a consagração ao seu Imaculado Coração, e ela diz, né, que pede a consagração da Rússia para impedir que venha a guerra, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. E diz que se consagrarem a Rússia ao seu Imaculado Coração, a Rússia vai se converter e teremos paz. Mas se não, ela espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Esses erros é o comunismo e o socialismo. O comunismo que estava ali na Rússia, naquela região que se estabeleceu lá, né? E de lá prostituiu toda a terra com o comunismo, porque nós não demos ouvidos à mensagem de Nossa Senhora. Nós demorou-se a consagrar consagrar a Rússia ao Imaculado Coração, né? Há quem diga que não foi consagrada. Então veja a situação que nós temos. De fato, isso aconteceu. Os erros da Rússia se espalharam pelo mundo. De fato, o que é os erros da Rússia? É o comunismo e o socialismo. A Igreja condena de excomunhão quem é socialista ou comunista. Está lá o decreto da Igreja. Se alguém apoia o comunismo ou o socialismo, partidos comunistas, etc., está automaticamente excomungado. Aqui no Brasil, nosso governo, ele é socialista. Como é que vocês sabem? Está no Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Os trabalhadores que não trabalham. Nós vivemos com vários partidos socialistas. Os erros da Rússia se espalharam de tal maneira que a própria KGB, o sistema lá de inteligência lá da Rússia, criou, segundo algumas denúncias que nós vimos, a própria teologia da libertação, que é uma leitura marxista do Evangelho, se filtrou dentro da igreja. Aqui no Brasil, quantas paróquias, quantos institutos religiosos impregnados pela heresia dessa teologia da libertação, que não é nem teologia, né? Como o cardeal Ratzinger, né? O futuro Papa Bento XVI, ele dizia que a teologia da libertação não se enquadra em nenhuma heresia, ela é uma negação completa do Evangelho, né? Porque heresia é uma negação de parte da doutrina do Senhor. A teologia da libertação não, é uma heresia total. Nós vemos que se espalhou de fato para o mundo todo e até dentro da igreja. Por isso que Nossa Senhora falou que viriam perseguições à igreja e ao Santo Padre. E aqui no Brasil, quem tanto persegue o Papa, senão esses ideólogos da libertação, né? Agora fica com esse negocinho com Francisco, porque eles escondem as outras coisas que Francisco fez, né? Quando o Papa Francisco dá uma cutucada nas coisas que os ideólogos da libertação defendem, eles ocultam e começam a usar da imagem do Papa, usar de algumas frases fora de contexto do Papa para promover essas coisas. Mas olha lá, o próprio Papa, nas primeiras homilias dele, do Papa Francisco, ele disse: a igreja não é uma ONG piedosa, falando justamente contra essas pessoas que querem fazer da igreja uma massa de manobra, algo para usá-la para ideias políticas, só para coisas beneficentes, mas não no sentido de caridade, de fazer por amor a Deus, porque eu amo a Deus, como ensinava Santa Catarina de Sena. Eu amo a Deus, mas eu não posso retribuir nada por ele, porque ele se basta a si mesmo. Então eu retribuo o amor de Deus por mim amando o meu irmão, então eu cuido do meu irmão socialmente, etc. Mas não, aqui não. É só o social, é só a política, né? E não estão nem aí para o decreto de excomunhão. Então começam a usar isso. O Papa Francisco fala: a igreja não é uma ONG piedosa, né? Então nós precisamos propagar esses ensinamentos do Papa. Tá, mas o que tem a ver isso com a família? Tem a ver de que os erros da Rússia não é só o comunismo e o socialismo, mas os meios pelo qual eles usaram para implantá-lo na sociedade. Porque se o comunismo e o socialismo chegou em tantos outros países e está chegando com força aqui, chegou praticamente, mas ainda não se instaurou, nós ainda temos um pouco de liberdade, por causa de um outro ponto, por causa dos seus meios. E os seus meios, quais são? Seus meios são a destruição da família, a destruição da instituição familiar. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque às vezes nós
gastamos muita saliva dizendo, olha, os erros da Rússia, o comunismo, o socialismo, Nossa Senhora falou, só que muitas vezes as pessoas começam a falar, não, o comunismo já acabou. Só que não presta atenção que para a implantação do regime totalitário que matou milhões de pessoas na Rússia e em outros países, na China, onde se instaurou o comunismo, o socialismo, só teve destruição, morte, né, um inferno próprio na Terra. E qual foi o meio que eles usaram para isso? Destruição da família. Destruição de toda a ordem social, né? E para mim destruir a ordem social, destruir a família, né? Então nós podemos olhar isso e o próprio ano da aparição. Nossa Senhora aparece em 1917, na última aparição, um apelo, olha aqui o modelo de família, aqui São José com o menino Jesus, aqui é a família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa, imita a Sagrada Família de Nazaré, imita. Então, no próprio ano de 1917 nós vemos isso. Para vocês terem uma ideia, o Catecismo da Igreja Católica ele vai dizer: a família é a célula originária da vida social. Está lá no número 2210, né? Então aqui nós podemos compreender o seguinte. Aliás, o número 2207 e o número 2210. Então, a família é a célula originária da vida social. Então nós devemos compreender o seguinte, meus irmãos. Se nós queremos transformar a sociedade caótica para implantar um regime totalitário, destrua a família. Tá? Isso eu não estou ensinando erro para o outro, não. Eles sabem muito bem disso. Nós é que precisamos compreender. Eles estão destruindo a nossa sociedade, estão tomando de conta da sociedade porque estão destruindo a minha família. Então aqui, como Josué, nós devemos levantar o nosso brado profético e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos católicos apostólicos romanos e nós iremos viver a família conforme o sonho de Deus, conforme o plano de Deus, e não conforme as máximas do mundo. Precisamos fazer isso. Porque Nossa Senhora apareceu no ano de 1917 e nós podemos olhar nas fontes comunistas. Eu fui pesquisar algumas coisas e em uma fonte comunista eu vi lá os comunistas bradando, se exaltando, se gloriando do seguinte, dizem eles, né? De fato, em virtude do decreto do Comissário do Povo de 18 de dezembro de 1917, o divórcio deixou de ser um privilégio acessível somente aos ricos, né? Eles tinham ideia de que o divórcio era só coisa de rico. Então eles estão aqui no Comissário do Povo, lá na Rússia, em 1917, no final de 1917, poucos meses depois de Nossa Senhora ter aparecido em Fátima, falado que a Rússia ia espalhar os seus erros pelo mundo. Poucos meses, ali de dezembro de 1917 para janeiro de 1918, se aprova o divórcio legal para todos na Rússia, para toda a nação. E um outro site comunista, uma comunista também diz, toda exaltada, achando graça, achando bom, dizendo assim o seguinte, diz ela, abre aspas, em 1920, a União Soviética, aqui, onde estava a Rússia, né, o regime comunista, né, em 1920, a União Soviética tornou-se o primeiro país do mundo a garantir às mulheres o direito ao aborto legal. 2 anos antes, em 1918, o Código da Família, promulgado pelos bolcheviques, havia instituído o casamento civil em substituição ao religioso e estabelecido o divórcio a pedido de qualquer um dos cônjuges. O governo que emergiu da Revolução Comunista de 1917 também incentivou a educação feminina e encorajou as mulheres a assumirem os mesmos postos de trabalho que os homens, pelos mesmos salários. Então nós vimos aqui, são fontes comunistas, né? Isso aqui eu li em sites comunistas, né? Então você veja que para dominar a sociedade eles precisaram destruir a família. A maçonaria já sabia muito bem disso, quando ela decide perverter a mulher, porque eles viram, se pervertermos as mulheres, né, nós dominaremos a sociedade. Porque a função da mulher é de educar as famílias, de ser o sustento ali na casa. O homem tem a missão de se sacrificar pela família, de trazer o sustento, né, de ser aquela coluna de força. Mas não, a mulher, aí tira-se a mãe do lar, né, e destrói-se.
e as crianças na mão do Estado sendo pervertidas desde cedo, né? Não é mais a mãe e nem o pai que educam a criança, agora é o Estado, porque o Estado tem que educar e, no caso, doutrinar a criança, porque o pai e a mãe saem cedo e chegam tarde, e a criança fica o dia todo ou na rua ou no Estado, nas mãos do Estado, né? Então nós vemos que isso aconteceu na Rússia, né? E esse erro se espalhou e está hoje. E hoje as pessoas estão cegas e não veem que isso já foi profetizado por Nossa Senhora em Fátima, que ela já disse, preste atenção com isso, né? Aqui, o modelo de família, Jesus, Maria e José, né? E todos esses erros que se espalhou, que são oriundos da Rússia, se espalharam. Veja, no próprio ano de 1917, para o início de 1918, que Nossa Senhora apareceu, já se aprova o divórcio. Em 1920, já se aprova o aborto. Legal para todos. E esses males vão se infiltrando na nossa sociedade hoje. Porque Nossa Senhora falou, se não consagrarem a Rússia a mim, se não fizerem a comunhão reparadora, os erros da Rússia vão se espalhar. E se espalhou não só no concreto que nós vemos o socialismo, mas começa-se rastejando a quantidade de casais hoje divorciados, fruto podre da Rússia. A quantidade de aborto, fruto podre da Rússia, a Rússia que começou a legalizar o aborto, tornar legal. Tudo fruto podre da Rússia, movimentos feministas nascendo ali com o apoio dos comunistas da Rússia. E o feminismo que destrói o feminino da mulher, transformando-a num macho mal acabado, né? Então nós vemos a situação degradante. E aonde tudo começou? Na Rússia. Então se nós queremos, meus irmãos e irmãs, acabar com o avanço comunista na nossa nação e nos outros países do mundo, o que é que nós devemos fazer? Avançar com a verdadeira instituição familiar. Família, família, família. Fortalecer a família. Família que é sonho de Deus, né? E não como o mundo prega, né? E por que os comunistas faziam isso, né? Se nós olharmos os próprios escritos dos demônios, né? Lá do Karl Marx, né? No Manifesto Comunista, lá vai estar escrito a abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados ante essa proposta infame dos comunistas, né? Porque para essa corja, né? Para Marx e seus seguidores, né? A família, né? Era algo burguês que só servia para o capital, né? Para explorar a família, para preservar a propriedade privada. Então, para mim, tomar a sociedade, eu tenho que transformar tudo em público. Então, eu acabo com a propriedade privada, né? E para acabar com a propriedade privada, eu tenho que acabar com a família, né? Porque se não gerar filho, não vai ter herdeiro de casa. Então, eu acabo com a propriedade privada, né? Coisa que estão tentando fazer aqui também no Brasil, né? Eu não sou dono mais da casa, né? Porque aqui é do governo, eu tenho concessão. Enquanto o governo deixa eu morar, eu moro. Se não deixar, o governo faz o que quiser, né? Então nós vemos que vem acontecendo várias coisas do tipo. Várias tentativas do próprio nosso governo aqui no Brasil de fazer essas coisas, né? Então por que eu falo isso? Eles querem destruir a família, né? Porque na mente desse povo doido, eles acreditam que as revoluções falharam, né? Os comunistas atuais, eles acham que as revoluções falharam, né? Porque não aboliram a família. Porque na ideia de Marx, ele tinha o seguinte pensamento, né? Transformar a sociedade, né? E da sociedade se transformaria as famílias, né? Acabaria com a propriedade privada. Então os atuais hoje veem que é o contrário. É destruindo a família que se transformará a sociedade. Então hoje se destrui tudo, nós não vemos mais a família, nós vemos um espantalho de família. E nós devemos dizer não a esse espantalho de família. E se no passado não deu certo, porque as pessoas tinham uma fé na igreja, uma fé nos princípios religiosos, né? Por isso que o próprio Marx ele vai dizer, né? Karl Marx ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. E por isso que hoje eles combatem a família, combatendo junto
toda a cultura judaico-cristã, toda a moral judaico-cristã, porque eles querem destruir a família. E a nossa família está fundamentada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles calcam aos pés o Evangelho de nosso Senhor. Então por isso que nós vimos um grande embate. E muitas vezes nos colocam, olha, o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, meu querido, mas eu estou lutando aqui pela minha família, né? Está na Constituição sobre a família, né? E por que eles colocam isso? Porque eles sabem, né, que o povo é religioso, eles tentam destruir a família junto com a religião, né? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, que não é à toa que começam-se a ter cartilhas gaysistas, né, incentivando, né, a homossexualidade, com comerciais. Não é esses comerciais que vão passando essas coisas, não é algo assim, é porque é algo que está normal na sociedade, a gente passa, não é, né? Os comerciais de marcas como Bombril, por exemplo, que sempre incentivavam o feminismo e outras doutrinas revolucionárias, né? Não é à toa. Eles querem entrar na sua casa e obrigá-lo a pensar como eles, né? Então o que se ensina hoje? Se ensina os casais a não terem filhos, se engravidar, aborta, se ensina os jovens a usarem camisinha e a terem o sexo livre, né? E destrói a pureza dos jovens de sexo, aborto, porque transe, não precisa casar, só transe com um, transe com outro, e nunca tenha uma instituição familiar. Não siga esses ensinamentos retrógrados da igreja, porque a igreja é coisa do passado. Só namore, seja feliz, só transe. Então veja, começa a ensinar e a perverter, e ninguém mais quer instituição família. Ninguém quer mais constituir família. Por quê? Porque o Estado, né? O próprio Estado, nós vemos o próprio Carnaval em outras épocas distribui camisinhas, né? Ninguém vai falar da palestra sobre família numa escola, mas quando eu estudava já havia pessoas profissionais que iam na escola com órgãos genitais de borracha, ensinar como usar camisinha, a ensinar a jovens. Na época eu tinha 10 anos de idade e falaram isso numa sala de aula, né? Que poderia, que enquanto o jovem não tinha ejaculação, era bom que já podia aproveitar sem ter o risco de engravidar ninguém. Então veja, aí está a família. Então se alguém casa, case, mas não tenha filho. Ser filho não é bom. Ser filho não é, como é que você vai criar? Então começa a se impedir de alguma maneira. Eu não digo impedir com lei exatamente, se impedir com a própria perversão da moral, né? Então, talvez eu tenha um sonho de casar, né? Mas enquanto eu não caso, eu vou ter um monte de relação com um monte de gente e depois destrói, né? Porque como é que eu vou conseguir uma família? Quem é que vai querer casar comigo? Depois de tantas decepções amorosas, eu vou querer casar. Então quando casa, começa a vir as batalhas. Então toda a minha vida foi levada pelo prazer. Então não está tendo prazer, separa, então divorcia, faz tantas coisas. Aí nós vemos a família em confusão. E se a família está em confusão, a sociedade está em confusão. Porque se a família vai mal, a sociedade vai mal, né? Então os comunistas querem tomar a sociedade. Para tomar a sociedade, toma a família. Então não ache que é normal, que é obra do acaso, né? Os movimentos hippies que falavam paz e amor, né? O paz era a maconha e o amor era o sexo, né? Não achem normal terem pervertido a nossa sociedade. Não achem normal a propaganda abortista. Tem gente pagando dinheiro, tem gente injetando dinheiro, né? Eu vi uma pregação ontem, né? Do padre Duarte Souza Lara, lá de Portugal, e ele conta de ações de maçonaria, essas coisas. Ele vai falando que tem um bispo lá no Oriente Médio, se eu não me engano, da Nigéria, outro país, não lembro, né? Que os cristãos sendo perseguidos pelos radicais islâmicos, né? E o bispo denuncia que os Estados Unidos está lá, né? Com esse Obama, né? Que, enfim, os Estados Unidos apoiando, né? Eles, os perseguidores, e falando lá para os bispos: olha, a gente ajuda vocês a acabar com isso, mas vocês têm que legalizar o aborto. Então veja a situação em que nós estamos, né? Organizações internacionais que no próprio Brasil injetam muito dinheiro. Gente, presta atenção, né? Vocês acham que é normal, é por acaso que querem legalizar o aborto? A maioria
esmagadora da população é contra o aborto. E por que tanta gente quer legalizar o aborto? E por que o Estatuto do Nascituro, que é para preservar a vida, é sempre embarreado, é barrado? Tem muita gente, muito dinheiro internacional, de grupos, de maçonaria, de etc., injetado dentro da nossa nação para legalizar o aborto. O governo, o PT e vários outros partidos têm acordos com órgãos internacionais para legalizar o aborto em poucos anos. E nós vamos passar por crises porque fizeram acordos. E aí vai vir um caos na sociedade, vai falar, ou vocês aprovam ou vocês estão ferrados. E aí eu quero ver esses bispos comunistas que acusam-nos de desobedientes por não concordarem com reforma política, quando tiverem falando ou vocês aprovam o aborto ou vocês estão proibidos de celebrar missa, quando tudo tiver dominado. Aí eu quero ver o que esses bispos vão fazer. Vão vender o evangelho mais uma vez e vão se calar diante da aprovação do aborto, de outras, de casamento gay, etc. Ou vão ter a coragem de dizer, erramos quando apoiamos a reforma política, quando apoiamos o PT, e agora pedimos perdão e falamos, não legalizamos o aborto e ter coragem de derramar o sangue. Então nós vemos que a luta está por aí, meus queridos. É uma guerra constante, né? Ideologia de gênero, né? Gaysismo, a ideologia de gênero que não é orientação sexual, como alguns colocam. A ideologia de gênero prega que a criança, que a pessoa não nasce nem homem nem mulher, ela escolhe o que ela vai ser, né? Se ela diz que ela ele nasceu João, mas ele, não é que ele gosta de outro homem, né? Ele nasceu João e diz que ele é mulher. Ele quer ir pro banheiro de mulher porque ele é mulher. Ele se sente mulher, né? Aí João se sente mulher, diz que é mulher, mata uma pessoa, vai preso. E aí, vai pra papuda ou vai pra colmeia, né? Porque a colmeia aqui é o presídio feminino, né? Então veja, a situação que nós vemos, né? E a ideologia de gênero vai além. A pessoa escolhe o que ela quer, o que ela diz que ela no coração dela. Eu me sinto, eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Ou ela diz o que ela se sente sexualmente. Então a ideologia de gênero diz que tudo que nós vivemos enquanto moral sexual é uma construção da sociedade, dessa sociedade machista, opressora, e tudo tem que ser derrubado. Então a ideologia de gênero prega que eu sou, enquanto sexualidade, aquilo que eu quero que eu seja. Então se eu me reconheço como homem, eu sou homem. Se eu me reconheço como mulher, eu sou mulher. Se eu me reconheço como homossexual, eu sou homossexual. Se eu me reconheço como travesti, eu sou travesti. Se eu me reconheço como amante de um animal, eu tenho relação com o meu animal, ninguém pode dizer nada. E daqui a pouco vão querer que se registre em cartório casamento com cachorro, com cavalo, com gato, sei lá o quê. É isso. A ideologia de gênero leva à própria pedofilia. Na Holanda, vocês acham que é brincadeira, mas na Holanda, onde começou-se a aprovar esses porcarias também, né? De drogas, aborto, prostituição, se transa no meio da rua. Na Holanda se foi aprovado a primeira associação de pedófilos do mundo, legalizada pelo país. Os mesmos que dizem que um adolescente de 16 anos não pode pagar por um assassinato, por um estupro que ele fez, são os mesmos que querem reduzir a idade para a concessão de uma relação sexual para 12 anos de idade. Há projetos para aprovar isso. Organizações querem isso. As organizações feministas e pessoal na ONU querem a sexualização livre das crianças. E querem que as crianças tenham relação sexual entre elas e que não... Gente, tem declaração de congresso feito em Câmara dos Deputados e seminários, me perdoe o termo, seminários, né? Que fazem e que eles falam, deixem as crianças brincar em paz. Eles falam de sexo, eles falam, deixem as crianças brincar em paz. Então nós vemos um ataque constante à instituição da família. E a ideologia de gênero fala isso. Se você vê duas crianças, não tem problema se a pessoa é mais grande. Gente, na própria lei de hoje, eu sei de caso, porque a lei hoje fala de 14 anos para consentir, se eu não me engano é 14 anos para consentir em relação sexual, né? Eu conheci o caso de uma jovem com 14 anos que teve relação com um rapaz de 19. A mãe foi na polícia quando descobriu, a gente não pode fazer nada, né? Mas ele tem 19 anos, ela já tem 14, veja, 14 anos, né? Já não concordo muito com a lei nesse sentido.
Mas aí querem reduzir para 12. Aí o cara com 20 pega a menina de 12. Sua filha com 12 anos tem noção? Meu filho, 12 anos ainda não sabe nem se brinca de Barbie ou de outra boneca. Você tá entendendo? Que quer botar pra transar a criança. Não perdoa os termos. Eu tenho que falar a realidade para ver se a gente acorda. Aí o cara com 20 anos vai ter relação sexual com sua filha e você não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. Eles querem a aprovação da pedofilia. Um próprio militante homossexual, esqueci o nome dele agora, mas lá da Bahia, um dos primeiros que criou a primeira associação gay, se não me engano, o próprio da associação gay lá da Bahia, ele tinha declarações na internet pedindo pedofilia já, que gostava de garotão, de garotos. Isso é um absurdo, isso é um absurdo tremendo. E eles querem aprovar isso, porque eles querem destruir toda e qualquer noção de família constituída por Deus. Então, não achem que é coincidência a Rede Globo. Não é coincidência as novelas da Rede Globo. Quando aqui no Brasil não existia divórcio, a Rede Globo fez uma novela mostrando o divórcio. Em poucos meses aprovou o divórcio. Não é coincidência a Rede Globo tá passando novela mostrando aborto. No Congresso tem um monte de lei querendo aprovar aborto. Não é coincidência, me perdoe, não é coincidência suas antas. A Rede Globo está mostrando novela com um irmão apaixonado pela irmã. No Congresso Nacional estava, e no plano municipal está a ideologia de gênero. Que no fim das contas dissipa toda e qualquer moral sexual, falando você é aquilo que você é. Se você gosta da sua irmã não tem problema nenhum, porque isso de não ter relação com a irmã é uma construção social da sociedade machista e opressora. Então não é coincidência, estão legalizando isso. Não é coincidência o homem com o homem e a mulher com a mulher se beijar na novela, duas velhas se beijar na novela, não é coincidência. Estão tentando impor isso para nós. Você está compreendendo o que eu estou falando? Veja como é profunda essa aparição de Nossa Senhora em Fátima. E há quase 100 anos ela nos alertou. E nós poderíamos ter evitado isso, mas nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Não é coincidência essas coisas todas. Eu não me espanto se daqui 1 ano, 2 anos, né? Tá um pai namorando com a filha, a mãe namorando com o filho, sei lá o que, na novela. E a gente aceita isso dentro da nossa casa. Você está entendendo? Uma pesquisa se não me engano, de uma instituição lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa e mostrou que aonde chegava o sinal da Rede Globo aqui no Brasil, se aumentava o número de divórcios. Por que será, né? A própria palavra de Deus vai dizer que más companhias corrompem bons costumes, né? A igreja te ensina o bom costume. E aí, a tua companhia é todas as noites ensinar porcaria, né? Ouvir porcaria, assistir porcaria. E a própria palavra de Deus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Como é que a minha atitude na minha família vai ser santa se eu só vejo e só escuto a podridão que a novela está me ensinando? Então veja que isso não é invenção nossa. Eles usam a mídia, usam de todos os meios para destruir a família. Se nós olharmos os próprios escritos das feministas, porque a ideologia de gênero foi pego principalmente pelas feministas, nós vamos ver isso claramente. Tem uma feminista chamada Firestone, que disse, defendendo o incesto, né? Defendendo o incesto descaradamente, ela vai dizer, abre aspas, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazermos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Fecha aspas. Né? Então, nós vemos isso. Não! Vocês são contentes porque vocês estão nessa família patriarcal, opressora. Então, destrua a família. Acabe com ela. Não se case, destrua. A igreja está te oprimindo, então pare de ser família. Não procria, não tenha filho. Engravidou, mate seu filho. Então começa a destruir todo um laço de família. Ele está falando de destruir a instituição família. Então não existe família. Existem relações entre pessoas. E nas relações entre pessoas, todo mundo são sexuados. A própria Firestone vai dizer, em um outro ponto, um outro escrito dela, que
chegará um tempo em que todas as relações interpessoais serão sexualizadas. Traduzindo, todo mundo vai ter uma relação sexual com todos, né? Porque não existe pai, mãe, né? O pai e o filho, a mãe e o filho, irmãos, primos, tios, não. Todos são só pessoas. Então, se somos só pessoas, isso é uma constituição que essa sociedade opressora fez, então todos nós podemos amar, né? E como as pessoas distorceram o sentido da palavra amar e colocaram no sentido sexual, todos podem amar todos. Todas as formas de amar, vocês ouvem isso direto. Até gente dentro da igreja. Todas as formas de amar são válidas. E o amar deles é uma relação sexual. Então, amar um pai, a mãe, um tio, um amigo, tudo vai envolver sexualidade. Você concorda com isso? Eu acredito que não. Então, vai e restaura a tua família, restaura a tua casa. Viva a família, viva os preceitos de Deus. Não aceite essa propaganda maldita do quinto dos infernos dentro da tua casa. Expulsa. Hoje, como Josué, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, como Santa Isabel, peça a visita de Nossa Senhora na sua casa. Possamos ouvir o shalom de Nossa Senhora na nossa casa e o Espírito Santo entrar na nossa casa e transformá-la. E não mais ouvir a voz do encardido que quer destruir a nossa família e a nossa casa. E disso, de tudo que eu estou falando, dessa propaganda, que daí nós vemos hoje o mundo, né, e principalmente no Brasil, que é dominado pela esquerda, né, bombardeamento de leis, né, que visam destruir a família. Que eu falei, ideologia de gênero, união gay, aborto, pedofilia, prostituição, divórcio, perversão dos jovens com sexo livre, com camisinhas, né? Em Brasília teve um tempo que tinha uma escola, não sei se ainda tem, espero que não, tinha máquina de camisinha, né? Está com sede, né? Você vai ali na máquina de refrigerante, pegou aqui ó, refrigerante, né? Tá com vontade de transar ali na escola, vai na máquina de camisinha. Veja como que querem destruir, né, as famílias, né? Máquina para dar texto, catecismo, livro da vida dos santos, a Bíblia ninguém dá, né? Ninguém quer isso, que o Estado é laico agora perverter as nossas famílias, né? Na Alemanha, teve um caso, se não me engano foi na Alemanha, que os pais não autorizaram o filho a assistir aula de ideologia de gênero e foram presos. No Brasil não está demorando muito. Será que nós vamos ser homens e mulheres de Deus ao ponto de preferirmos sermos presos, mas não deixar os nossos filhos serem prostituídos dessa maneira, com o nosso consentimento? Ah, eu não concordo, mas você não concorda, mas não faz nada, pô! Vai ter votação, você não vai, você não fala, você só assiste o que não presta. A gente fala, não vota em tal partido, você, eu voto, então não vá mesmo. Então como que você acontece se você está em apoio? Então, veja, vamos mudar a nossa atitude. Então nós devemos entender que se o mundo está hostil à igreja e às famílias, então nós devemos ouvir a voz da igreja. Porque em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai dizer: a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E a palavra da igreja vai dizer no catecismo, no número 1656. Em nossos dias, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão, de eclésia doméstica, ou seja, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Então veja, né? Dê testemunho de família, viva a família verdadeiramente. Então como que nós vamos transformar as nossas famílias em verdadeiras igrejas domésticas? Nossa Senhora em Fátima responde, espelhando-se em Jesus, Maria e José. Não neste modelo que a Rússia espalhou para o mundo. Não neste modelo que querem colocar no Congresso. Não no modelo da ideologia de gênero. Não no modelo que o Quinto dos Infernos quer apresentar. Mas no modelo que o próprio Deus nos apresentou em Fátima. Nessa aparição. Imitando Jesus, Maria e José. Se nós vemos os revolucionários agindo, em primeiro lugar pela destruição das famílias, lutemos para restaurar e fazer a manutenção das famílias católicas.
Eis o modelo de família. Família. Nós precisamos disso. Precisamos. Nossa Senhora, quando aparece, ela aparece como, claro, rainha das famílias, vestida de branco, trazendo as graças para a família junto com São José e o menino Jesus abençoando o mundo. Mas o Senhor também aparece como Nossa Senhora das Dores. Até quando nós vamos fazer que Nossa Senhora chore lágrimas de sangue por causa das dores que nós impregnamos? Ela aparece como Nossa Senhora do Carmo, o escapulário que é a veste de Nossa Senhora. Então nós nos vestimos das virtudes de Nossa Senhora, nós precisamos disso, que a própria aparição em Fátima nos ensina. E nós precisamos entrar nesse sistema de restaurar a família. E como que nós vamos restaurar a nossa família? 2 passos nós temos que dar para restaurar as famílias. Em primeiro lugar, restaurar a maternidade da mulher. E em segundo lugar, restaurar a masculinidade do homem. Aqui estão os 2 pés para que as famílias possam caminhar, né? Para a gente não continuar manco, né? Restaurar a maternidade da mulher. A mulher é o grande peso. A serpente, ela se rastejou até Eva, né? E perdeu a humanidade. E nos nossos tempos, a serpente, o demônio, ela se rasteja até a mulher. E a mulher, entrando em diálogo com a serpente, com a sedução do maligno, ela perde também a sociedade, né? Então nós vemos que a mulher, ela vem sendo iludida com o falso trabalho de carreira, né? E de largar as famílias. E no entanto, por mais que ela largue a família, por mais que ela vá buscar a carreira, ela não encontra a felicidade. Porque a felicidade não está na carreira, a felicidade está em Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que eu faço fora de Cristo não traz felicidade. Eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar. O que eu estou dizendo é que o feminismo e esses revolucionários colocam como que o Deus da mulher seja o trabalho e a carreira. E eles começam a colocar inclusive coisa que, presta atenção, né? Porque agora a mulher trabalha. Gente, desde quando a mulher não trabalhou, a mulher sempre foi trabalhadora. A mulher sempre foi uma grande força dentro do seu lar, né? Eles falam como se as mulheres, antes do movimento feminista, fosse um bando de preguiçosa encarnada que vivia coçando, né? Não, as mulheres trabalhavam, né? Trabalhavam duro, né? Em rosto. Ah, mas elas não tinham carreira, os homens também não tinham, meu Deus do céu. Os pobres, os camponeses, que carreira que tinha, né? Falam hoje como se há 100 anos atrás fizesse esse concurso público, né? Como se tivesse as carreiras que nós temos. Então veja como que é absurdo, né? Então a mulher pode trabalhar? Claro que pode. O que ela não pode é abandonar, né, a sua vocação primeira que Deus deu, da sua maternidade, né? Ela se torna, porque toda mulher nasceu para ser mãe, né? Biológica ou de almas, né? Então a mulher, ela não abdica mais de ser mãe biologicamente, né, para ser freira, por exemplo, porque casou-se com Cristo, com a igreja, então vai ter filhos espirituais. Não, ela abdica porque ela quer ter carreira, quer ter sucesso. Não, você pode casar e ter uma carreira. Agora, o que não se pode é abdicar da maternidade. E a mulher, ela tem prazo de validade. Eu vou ser mãe depois que eu passar na faculdade, depois da faculdade me estabilizar. Gente, quando você conseguir tudo isso, você já está com seus 35 e sei lá quantos anos, e você não vai engravidar. Você sabe que nessa idade já está difícil para engravidar. Jovens, nós estamos num tempo que muitas jovens não conseguem engravidar. E quantas mulheres nós sabemos de casos de mulheres que conseguiram tudo, carreira, dinheiro, fama, e agora vou querer ter filho e engravidar e se vê triste, amargurado, sem sentido na vida, porque olham para trás, conseguiu tudo o que queria, mas não cumpriu a vocação primeira que Deus lhe deu, de ser mãe. Casou-se, né? As que casaram, né? Casou-se e não teve filho, porque queriam primeiro a carreira. E o que gerou a carreira? Depressão, porque não tem sentido. Só que quando vocês veem depois, né, outros vídeos, pregações falando sobre o feminismo, né, Paulo Ricardo, outros autores. Só que existe um pequeno problema, né, e que aqui entra a importância da aparição de São José. Quando caem-se as escamas do feminismo, a mulher, ela vê, nossa, como eu estou sendo anta, né, eu quero ser mãe, né, eu quero exercer a vocação que Deus me deu, da maternidade, de casar, de ser mulher, verdadeiramente. Assumir que eu sou mulher, aquilo que o Papa Francisco está mesmo dizendo, né, que contra a ideologia de gênero, que deve-se
viver as diferenças, né? Que o homem e a mulher eles se complementam, né? O homem ser homem e a mulher ser mulher, né? Então veja, a mulher, eu quero ser mulher, né? Eu quero ser mãe, eu quero fazer a vontade de Deus, só que ele tinha um problema, né? Caiu-se as escamas do feminismo. Mesmo que a mulher não tenha sido feminista enquanto movimento, mas os ensinamentos feministas que estão impregnados. A mulher ela não é feminista, mas ela cresceu ouvindo muitas vezes dos próprios pais e na escola de que ela não deveria ter filho, que ter muito filho é coisa de doido. Isso é um ensinamento feminista, então ela pode não ser enquanto movimento, mas ela é enquanto doutrinada, já foi doutrinada pelo sistema, pela televisão, etc. Então quando se cai essas escamas e ela vê que está sem anta e ela quer mudar, ela quer assumir, a mãe tem um problema, né? Ela quer ter filho, só que o pai do filho dela é uma anta pior que ela, tá entendendo? Aqui que está o problema. Quem que vai ser o pai? Quem que vai ser o pai? Nós vivemos numa sociedade que não se constrói mais homens, se constrói maconheiros, né? Então nós devemos ver a situação que está. A mulher quer ser mãe. Coitada, ela é casada com abestado. Tá vendo? E isso é plano dos próprios inimigos da igreja, a própria maçonaria, se vocês olharem, né? Existe um livrinho que vocês podem pesquisar na internet e ler, né? Se chama O Maior Blefe dos Últimos Séculos, Os Maiores Segredos da Maçonaria. E vai ser dito o seguinte, olha só. Uma mulher desmoralizada não será capaz de ser nem mãe, nem esposa. Só irá pensar em sonhar na carreira, fama e libertinagem. Só admitirá ter apenas 1 ou 2 filhos. Não é isso que acontece? Só que a mulher cai essas escamas e ela começa a não, eu quero fazer vontade de Deus, eu quero ter mais filhos. Aí ela olha para o outro lado do homem e olha aqui o que o livro, que é uma obra da maçonaria querendo fazer isso nas famílias, olha só o que acontece. O que essa pessoa que descobriu o segredo da maçonaria e está nos contando vai dizer. Um homem desmoralizado é uma ameaça ainda maior do que a mulher. Então veja, nem marido, nem pai, nem trabalhador. É alcoólatra, dependente químico, preguiçoso, bandido, viciado em jogos de azar, libertino, etc. Se ainda acrescentar o aborto, a eutanásia, então tudo se torna real. Tem planejado reduzir o número de população nas ambas Américas, na Europa, Rússia e em alguns países asiáticos até o ano de 2060, a metade do estado atual. Né? O controle populacional que eles querem fazer. Né? E nós vemos aqui, o homem se torna uma ameaça pior. A mulher quer ser mãe, mas como é que ela vai ser mãe se o homem que ela casou é um alcoólatra, é um bandido, é um viciado? Né? Então nós vemos, a mulher ainda não é casada. Eu quero ser mãe, eu descobri a maternidade, o que a igreja prega é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu quero namorar, só quero ver os pretendentes dela. É só moleque. Ah, mas tem as pessoas mais velhas. Não, tô falando das mais velhas mesmo. É com 20, 21, 23, 25 anos, moleque. Maconheiro, não cresceu. Ah, mas se olhar dentro... É os da igreja mesmo que eu tô falando. Porque foram pervertidos. Muitas vezes foi criado sem o pai ou sem a mãe, criado só por um. Tornou-se muitas vezes afeminado, aqueles criados só pela mãe. Eu não digo afeminado só no jeito, eu falo no coração. Né? O homem, ele é aquele que tem que tomar a atitude da família. Ele tem que tomar decisões. Hoje os homens não sabem tomar decisões. Pergunta para moleque da igreja que caminha, que talvez prega, quais são os seus objetivos na vida? Você é um jovem sem objetivo. Ele vai falar, é mentira, eu tenho objetivos. Quais são os seus objetivos na vida? Ah, meus objetivos é conseguir avançar no meu rumo ao estrelato, lá no FIFA, lá do Pro Evolution Soccer, é conseguir passar de fase lá no GTA, é zerar o meu... Veja, são os objetivos da vida dos nossos jovens. Jogar, show, dançar, se divertir, trabalhar, sustentar a família, dar a vida para Deus, fazer coisas úteis, ninguém quer. Como é que vou chegar e falar, você tem que ser mãe, ó, você tem que ir para casar o maconheiro, o viciado em videogame. Mata a vocação, mata. Então veja, por isso a importância da aparição de São José. Homens, São José, aqui está o modelo de homem. São José era justo, São José era trabalhador, São José sustentava a Nossa Senhora e Jesus, São José dava a vida.
pela família dele, que Deus deu. Olha só a situação de homens que nós vemos hoje. Um tempo atrás eu vi uma reportagem absurda. Um jovem casou-se, no caso, juntou-se com uma jovem, uma moça, né? Tiveram um filho, né? E estavam com seu filho pequeno, e um dia a mulher chega e vê. Já começa errado porque não fizeram segundo a vontade de Deus, né? Não casaram. Mas enfim, chega a moça e vê ele jogando videogame. Né? Nossa Senhora talvez chegava em casa e via lá São José na sua oficina de carpintaria fazendo os móveis. Hoje não. A mulher chega e vê lá o trambolho que não trabalha jogando videogame. E ela chegou e falou pra ele, né? Viu que era um jogo novo e falou: você gastou dinheiro com o jogo de novo. E ele falou: não, meu pai que me deu. E ela falou a verdade: seu pai não ajuda nem a gente, o nosso filho, ele vai te dar jogo. Você sabe o que ele fez? Matou ela. Isso é uma reportagem. Eu não estou dando um exemplo, olha, pode acontecer, não, isso aconteceu. Olha só o nível de homens que nós vemos hoje, que é capaz de matar a mulher por causa de um jogo de videogame. Não é mais capaz de sacrificar a própria vida para salvar a sua família, para sustentar a sua família. Gente, eu acho muito belo quando eu vejo, às vezes, pais de famílias, às vezes um ônibus, às vezes alguma coisa, eu contemplo assim, pais de famílias, com aquele monte de saco, de sacola no supermercado, levando as coisas para casa, na volta do seu serviço, né? Por que eu acho isso belo? Porque, veja, ali o sentido de trabalhar. Está trabalhando, consumindo, se gastando no trabalho. Não sem sentido, porque eu trabalho para sustentar a minha família. Então eu acho muito bonito quando um pai, uma mãe leva a comida para dentro de casa, porque o suor do meu trabalho tem um sentido. Hoje não tem mais sentido. Homem, não estou dizendo que é errado jogar um videogame, não estou falando que é errado, eu estou falando que você não pode se dominar por isso. Aquele rapaz foi dominado que matou a mulher por causa do videogame. O que é errado é, por exemplo, gasta-se 40 mil reais para fazer a festa de casamento, mas depois que casa não pode ter filho porque filho gasta muito, vá merda. Você está trocando os valores, não tenha festa nenhuma, não tenha festa, sem festa, mas com filhos. A coroa do casal é os filhos. O errado é, eu não tenho filhos porque gasta muito, porque filho custa caro, mas eu quero trocar de carro, eu quero o carro do ano, eu compro uma televisão maior, eu faço tudo. Mas filho, claro que gasta muito. Você quer pagar balé, natação, aula de inglês para menino de 2 anos de idade, claro que vai gastar muito. Deu o essencial para o teu filho. Você não teve nem metade das coisas que você está dando, você tornou-se um homem, uma mulher de Deus, e agora você quer frescurar o teu filho, por isso gasta muito. Tenha filhos. Os islâmicos estão crescendo no mundo, por quê? Porque eles têm muitos filhos. E os cristãos têm 1, 2 no máximo. Os radicais islâmicos têm 10, 11, 12 filhos. E a gente está sendo dominado. Só que como a mulher vai ter muito filho, ela quer. Porque São Padre Pio de Pietrelcina diz: a quantidade de filhos é escolhida por Deus. Se Deus quer me dar um filho, tem um filho. Se Deus não quer te dar nenhum filho, se um na cruz de Cristo. Se Deus quer dar 10 filhos, tenha 10 filhos. Com isso, casais que está 1 ano sem impedir nada, sem usar preservativo, sem usar nada, está 1 ano tentando ter filho, não tem. E outros que é abençoado, tendo muitos filhos. Por quê? Porque quem escolhe é Deus. Então nós precisamos disso. Ser homens e mulheres que trabalham pela família, que se consomem pela família. São José era um homem justo, São José era um homem trabalhador, São José era um homem íntegro. São José, ele não passava vergonha em Jesus, né? Jesus está com as outras criancinhas lá, ó, meu pai ali, ó. Seu pai, legal, né? É um beberrão, né? Jesus não precisava fugir para se esconder do pai bêbado, por exemplo, né? Então veja, se você vive uma situação assim, transforme-se. Vamos dar um santo orgulho, digamos assim, para os nossos filhos. Né? Orgulho do meu pai. Né? Hoje o pai é maconheiro, o pai bebe, o pai fuma, o pai bate na mãe. O pai, meu Deus do céu, São José não fazia isso. Então aqui está Fátima, Nossa Senhora em Fátima nos falando: São José é um modelo de família, um modelo de pai. São José não sentiria nunca no aborto, pro bem-estar, porque eu quero um carro, porque eu quero não sei o quê. Então, meu Deus do céu, presta atenção nisso. Nós precisamos restaurar as nossas famílias urgentemente.
Em todos os contextos, nossas famílias saíram. Hoje as pessoas casam e não sabem mais por que casam. Nós vimos, por exemplo, a Sagrada Escritura, né? Aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 24, São Paulo ele vai dizer algo muito importante para nós. Porque hoje as pessoas casam, não sabem o que casam, não sabem o que é matrimônio. Né? Então veja, São Paulo ele vai dizer: ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para sustentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, na santa irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então nós vemos, para a mulher ser obediente aos seus maridos, como Cristo é obediente, como a igreja é obediente a Cristo. Então nós vemos aqui que, de fato, a igreja está em um caos, mas está na família. Então se nós queremos restaurar a igreja, se tem padres, se tem bispos que não estão submissos à igreja, a Cristo, que é a cabeça da igreja, que é a voz da igreja, reparemos sendo nós obedientes na família qual Deus restaurou. Porque a família não só é reflexo da situação da sociedade, as famílias católicas são reflexo da situação da igreja. Então muitas vezes a gente olha muito para a infidelidade de padre, de bispo, mas a gente não olha que a nossa família está sendo infiel naquilo que ela deve ser. Então, para especificar mais a questão do matrimônio, está falando para as mulheres serem submissas aos maridos, mas só se eles forem, como está aqui: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, morrendo na cruz. Então vocês, homens, estão morrendo pelas vossas esposas? Estão se sacrificando para cuidar, não só botar comida na mesa, mas botar o amor de cada dia na mesa. Ser um homem verdadeiro, ser a imagem de São José, ou melhor, a própria imagem do Cristo na sua casa. Porque aqui está dizendo para amar a mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja para santificá-la, para levá-la sem ruga para o céu. Então o homem também tem que ser esse sustentáculo de fé dentro de casa. E hoje nós vemos totalmente o contrário. Os homens não são mais como São José, mas são como Judas, vendem a Cristo por 30 moedas de prata. Né? Quantos homens vendem as suas famílias por 15 minutos de prazer com uma prostituta na rua, ou no forró, ou em tantas coisas. Então essa aparição de Nossa Senhora de Fátima é profética para os nossos dias, e nós devemos prestar atenção nela e vivê-la completamente, porque se o comunismo está adentrando é porque ele está destruindo a nossa família. Disse e repito isso tantas vezes quanto for necessário. Então nós precisamos viver o matrimônio tal qual a igreja está ensinando para ser. Nós não podemos mais ser homens moleques, homens maconheiros. Nós temos que ser homens que sustentam a família. Nós não podemos mais ser mocinhas, né? A própria palavra de Deus vai dizer lá quando Davi vai dar ordem para Salomão, quando Davi já está próximo de morrer, vai falar: seja viril, seja homem. Como é que a gente quer constituir família se a gente é uma mocinha? A gente não faz nada, a gente tem medo de tudo, a gente não toma decisão. Então, primeira parte, restaurar a maternidade da mulher, mas restaurar a paternidade do homem. Porque como é que a mulher vai ser mãe se o homem é uma anta? Se o homem só quer o prazer, só quer a relação sexual, só quer o que for que seja, mas não quer fazer a vontade de Deus. Então, aqui está para nós, né, essa passagem aqui merece um aprofundamento depois maior, mas para não nos perdermos daquilo que é a mensagem de Fátima que eu estou comentando aqui agora, é isso. Nossa Senhora aparece, São José aparece e está abençoando o mundo junto com Jesus. A Sagrada Família de Nazaré está abençoando o mundo e dizendo: modelo de família. Família aberta à vida. Família que não aborta. Família que tem filhos quantos quiserem. Quantos Deus quiserem. Famílias que se amam. Famílias que querem fazer a vontade de Deus. Porque se nós vivemos num mundo que é comunista, na sociedade que está se plantando comunista, seja católico na tua família. Compartilhar coisa contra o PT é fácil. Difícil é fazer o contrário que o PT está fazendo. Ou seja, destruindo a família lá, então eu restauro a minha família aqui.
Então, sejamos isso num resumo completo, né? Vivamos a família como Deus a sonhou, abertos à vida e no matrimônio sólido. Pois Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Então renunciamos a esses erros que a Rússia implantou, de aborto, de divórcio e de tanta perversão da própria mulher. E assumamos a vontade de Deus, né? Um católico, ele não toma anticoncepcional, uma católica ela não toma anticoncepcional, porque além de estar contra a vontade de Deus no sentido de impedir a vida, o anticoncepcional ele é potencialmente abortivo. Como? Está na bula. Veja no link aqui na descrição, que eu vou dar o padre Paulo Ricardo, ele lê na bula ele mostra isso. Pílula do dia seguinte também é abortivo. Não usa camisinha porque está se fechando a vida. E o matrimônio ele é aberto à vida, né? A própria palavra de Deus vai dizer em 1 Romanos que Deus entregou os homens às suas paixões, os caras chegaram porque um dos motivos se entregou, né? Usou da mulher de forma contra a natureza. Então, se eu tenho a relação sexual e eu impeço pela minha vontade, por meios artificiais, de haver uma fecundação, está contra a natureza, porque a natureza da relação sexual é ter filhos, né? Não está dizendo que toda relação sexual vai ter filhos, mas de acordo com a vontade de Deus, eu citei pessoas que não usam métodos contraceptivos e estão há mais de um ano querendo ter filhos e não tem. Por quê? Porque é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Então, o católico, ele vive o matrimônio conforme a vontade de Deus. Então procure ver o que a igreja está ensinando. E é o que, se Deus me permitir, com a graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, tentarei mostrar aquilo que Deus ensina no próprio catecismo da igreja, né, que muitas vezes nós passamos despercebidos. E para encerrar como a situação da família, então como que eu vou sustentar minha família? Fazendo o que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Reze um texto todos os dias para alcançar o fim da guerra. Se a guerra é principalmente contra a família, reze um texto todos os dias que a gente vai vencer. Aí está a nossa vitória. Sempre digo lá, quando soltaram a bomba atômica, um convento ficou de pé. E 2 padres vivos ficaram vivos e perguntaram qual era o segredo, como é que aquilo aconteceu. Eles disseram, a gente só sabe que a gente fazia o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Rezávamos o texto todos os dias. Então, se Nossa Senhora sustentou fisicamente um prédio da bomba atômica que permitiu que aqueles padres não morressem, ela salvará as nossas famílias. Então é preciso que nós rezemos o texto todos os dias e façamos a comunhão reparadora. Porque contra os erros da Rússia, Nossa Senhora pediu que consagrasse a Rússia a seu Imaculado Coração e fizéssemos a comunhão reparadora. Rezemos e nos consagremos a Nossa Senhora e façamos a comunhão reparadora. Também vai estar aqui no link da descrição do vídeo como fazer a comunhão reparadora nos 5 sábados, né? Os 5 primeiros sábados do mês, né? O primeiro sábado de cada mês, fazer a comunhão na intenção de reparar o coração da Virgem Maria, né? E rezar um texto e fazer as meditações do Rosário. Então, faça. É o remédio que Nossa Senhora nos deu. Reze o texto todos os dias. Se o demônio tem atacado a tua família, diga como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Nossa Senhora disse ao padre Gobi, né, o padre Stephen Gobi, naquele livro, né, aos sacerdotes, filhos prediletos da Virgem Maria, Nossa Senhora disse uma promessa fantástica para nós. Ela disse, as famílias que rezarem o rosário não serão atingidas pela praga do divórcio, e seus filhos e filhas não se perderão. Repito para vocês, meus queridos, as famílias que rezarem o rosário não serão atingidas pela praga do divórcio, e seus filhos e filhas não se perderão. Né? Então imitemos a Sagrada Família de Nazaré e rezemos o nosso rosário. Reze o texto todos os dias, porque família unida pelas contas do rosário não se separa nunca. Né? Família unida pelas contas do rosário não se separa nunca. Reze pelo menos um texto todos os dias com tua família e você verá a vitória. Né? Porque o céu e a terra passarão, mas as palavras de Cristo não passarão. E a família não passará. Né? A família não passará, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja doméstica, desde que nós estejamos unidos a Cristo. Esteja em Cristo, esteja na oração, e nada poderá abalar a tua família. Né? Então, consagremos a nossa vida, a nossa família, a Nossa Senhora pedindo que ela salve a nossa família de todo erro e todo contágio que o inimigo infernal quer colocar para destruí-la. Nos consagremos e peçamos auxílio de Nossa Senhora para as famílias do mundo todo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.
com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, a nossa corredentora e Mãe.